Olá, eu sou o Juliano e hoje nós vamos travar uma batalha que mexe com o coração e a nostalgia de todo fã de Naruto Shippuden. De um lado, nós temos a pupila que superou a mestra, a flor de cerejeira que floresceu no campo de batalha mais sangrento da história e se tornou a kunoichi mais forte da sua geração, Sakura Haruno no seu auge absoluto. E do outro lado, temos a lenda da areia, a marionetista que redefiniu o conceito de controle e técnica. A mulher que carregou o destino de uma vila inteira nas pontas dos dedos, Vovó Tio. E galera, esse confronto é muito mais complexo do que parece, porque não é apenas força bruta contra marionetes, é um choque de gerações. É a medicina ofensiva de Konoha contra as artes proibidas de Tsunagakure. Nós vimos essas duas lutarem juntas contra o Sasori, e foi uma das melhores lutas da obra. Mas e se elas tivessem que lutar uma contra a outra? Quem sairia viva dessa arena? Será que a regeneração mitótica da Sakura aguenta o veneno e a técnica secreta branca da Tio? Ou será que a experiência de décadas de guerra da vovó seria suficiente para desmantelar a força monstruosa da Sakura? Antes da gente começar a quebrar o chão e invocar marionetes, já verifica se o like está ativado e se inscreve no canal, porque essa análise vai ser nível Kage, e a gente precisa fortalecer o chakra da nossa comunidade. Vamos começar dissecando cada detalhe dessas duas lendas. Vamos começar falando da Sakura Haruno. E para essa batalha ser justa, nós vamos considerar a Sakura do final da Guerra Ninja e do filme The Last, ou seja, a Sakura com o Byakugo completo e acesso a Katsuya. Muita gente ainda carrega aquele preconceito do clássico, chamando a Sakura de inútil, mas se você analisar friamente os dados do databook e os feitos no mangá, você percebe que a Sakura se tornou uma anomalia genética de poder. A base do poder da Sakura é o controle de chakra perfeito. Ela não tem grandes reservas naturais como um Uzumaki ou um Jinchuriki, mas ela tem a eficiência máxima. Ela não desperdiça uma gota de energia, e isso permite que ela acumule chakra por 3 anos ininterruptos em um único ponto na testa para liberar o selo da força de uma centena. Quando a Sakura libera esse selo, ela entra em um estado que beira a imortalidade temporária. A técnica da criação do renascimento, Souzu Sasei, permite que ela regenere órgãos vitais e ferimentos mortais instantaneamente, sem precisar de selos de mão. É uma regeneração automática. Enquanto ela tiver chakra, ela não morre. Nós vimos a Tsunade ser perfurada por 2 espadas do Susanoo do Madara e continuar lutado. E a Sakura na guerra foi confirmada como tendo superado a Tsunade em potência de golpes e volume de chakra armazenado na luta contra Kaguya. Na luta contra Kaguya, a Sakura teve velocidade e força para ferir uma deusa Otsutsuki e quebrar o chifre dela, algo que exige uma força física que desafia a lógica. O taijutsu da Sakura é focado em impacto único. O estilo dela não é sobre dar 100 socos, é sobre dar um soco que vale por 100. A destruição que ela causou no campo de batalha da guerra, criando crateras que engoliram dezenas de clones do 10 Caudas, mostra que se ela acertar um golpe limpo em qualquer humano normal, é game over. O corpo humano simplesmente explode com o impacto. A onda de choque dos socos dela é tão forte que ela nem precisa acertar a pele do inimigo. O deslocamento de ar já causa dano interno e desequilíbrio. Além da força bruta, temos a Katsuya. A Katsuya é a invocação de suporte mais poderosa da obra. Ela é imune a danos físicos porque pode se dividir em milhares de lesmas menores. Ela cospe ácido que derrete rocha sólida e pode servir como uma rede de comunicação e cura. A Sakura pode usar a Katsuya tanto defensivamente para se proteger dentro dela, quanto ofensivamente para inundar o campo de batalha com ácido viscoso, dificultando o movimento do inimigo. E não podemos esquecer da inteligência médica da Sakura. Ela é a maior ninja médica do mundo após a guerra. Ela conhece a composição de quase todos os venenos e antídotos. O fato dela ter criado um antídoto para o veneno do Sasori em tempo recorde, no meio de uma situação de combate, prova que ela tem um raciocínio químico genial. Se a Tio tentar usar venenos, a Sakura é provavelmente a única pessoa no mundo, além da Tsunade, capaz de neutralizar isso no meio da luta. Agora, vamos olhar para o outro lado do ringue, a lendária Tio.
A Tio não é apenas uma velha com bonecos, ela é uma veterana da Segunda e Terceira Grande Guerra Ninja. Ela lutou contra Hanzo da Salamandra e sobreviveu. Ela conhece os segredos da Tsunade, porque passou a vida inteira tentando counterar as curas da Tsunade durante as guerras. A Tio é uma estrategista nível Shikamaru, mas com a crueldade necessária de quem viveu em tempos sombrios. O estilo de luta da Tio é a maestria suprema das marionetes, o Kugutsu no Jutsu. Ela controla as marionetes com fios de chakra invisíveis, que podem ser usados também para prender o oponente, como controlar armas. A Tio tem uma coleção de marionetes poderosa, mas o destaque vai para a coleção de Chikamatsu, as 10 marionetes brancas. Essa técnica é lendária, porque dizem que ela derrubou um castelo inteiro sozinha usando esses 10 bonecos. O controle dela é tão refinado que consegue manipular uma marionete para cada dedo, realizando ataques coordenados que cobrem todos os pontos cegos do inimigo. Além das marionetes, a Tio é mestra em Fuin Jutsu, técnicas de selamento. A técnica do leão que fecha, que ela usou no Sasori, é capaz de selar o chakra do oponente, se a ferramenta tocar na superfície, bloqueando completamente o fluxo de energia. Isso é um perigo mortal para alguém como a Sakura, que depende do fluxo de chakra para manter a super força e a regeneração. A Tio também tem escudos de chakra instalados nas marionetes, lâminas envenenadas, serras circulares e cabos de aço. O arsenal dela é feito para matar de forma rápida e silenciosa. A inteligência da Tio é focada em leitura de movimento. Ela conseguiu prever os ataques do Sasori, que era o maior marionetista da história, e se adaptar no meio da luta. Ela sabe como ler os padrões de ataque de um ninja médico, porque ela estudou a Tsunade a vida inteira. Ela sabe que a Sakura precisa chegar perto para ser efetiva, e todo o estilo de luta da Tio é baseado em manter a distância, zonear o inimigo e atacar de longe com precisão cirúrgica. Imaginem o cenário da luta, um campo aberto com algumas formações rochosas, similar ao local onde elas enfrentaram o Sasori. Um terreno neutro onde a Sakura tem espaço para correr e a Tio tem espaço para manobrar. Essa luta não é apenas sobre quem bate mais forte, é sobre alcance versus durabilidade. A Sakura precisa encurtar a distância para vencer. A Tio precisa manter a Sakura longe para sobreviver. Se a Sakura tocar na Tio, a velha quebra. Se a Tio mantiver a Sakura longe, a Sakura eventualmente pode cansar ou ser selada. O confronto de mentalidades também é interessante. A Sakura luta com a vontade do fogo, a determinação de proteger e curar. A Tio luta com o cinismo de quem já viu tudo, mas que no final da vida reencontrou a esperança. A Tio não hesitaria em usar táticas sujas, armadilhas no chão ou marionetes suicidas para vencer. A Sakura, por outro lado, tem a tenacidade de quem apanhou muito para aprender a bater. A resistência à dor da Sakura é algo que precisa ser destacado. Ela foi perfurada por hastes de chakra do Madara e nem piscou. Ela continuou avançando para dar o soco. Isso significa que as lâminas pequenas e agulhas da Tio podem não ser suficientes para parar o avanço da Sakura, mesmo que causem dano. Outro ponto crucial é o veneno. A Tio é famosa por seus venenos letais que paralisam o sistema nervoso em segundos. Contra qualquer oponente normal, isso seria hit kill, um arrascão e a luta acaba. Mas a Sakura tem o Byakugo, o selo da força de uma centena. Acelera a divisão celular e expulsa toxinas em uma velocidade absurda. Além disso, a Sakura carrega antídotos e pode extrair veneno do próprio corpo usando chakra cirúrgico, como ela fez no Kankuro. Será que o veneno da Tio seria inútil ou ela teria desenvolvido algo novo que a Sakura desconhece? É uma variável perigosa. A batalha provavelmente começaria com a Tio testando a Sakura. Ela não usaria as 10 marionetes logo de cara. Ela usaria marionetes mais simples ou até mesmo os bonecos pai e mãe, se ela os tivesse recuperado, para medir a velocidade da Sakura. A Sakura, por sua vez, começaria cautelosa, tentando ler os fios de chakra e procurando uma brecha para destruir as marionetes com um único golpe. A primeira fase da luta seria um jogo de gato e mato, com a Sakura desviando de kunais envenenadas e a Tio flutuando as marionetes para criar ângulos de ataque impossíveis de ataque.
Mas a Chiyo sabe que marionetes comuns viram pó contra a força da Sakura. Ela viu a Sakura destruir a marionete do Iruko com um soco. Ela sabe que defesa física não funciona. O escudo de chakra das marionetes de Chikamatsu é resistente, mas será que aguenta um soco sério da Sakura que tem o potencial de destruir montanhas? Essa é a grande questão. Se a defesa da Chiyo falhar, ela está exposta, e o corpo dela é frágil devido à idade avançada. A Chiyo não tem a vitalidade para aguentar um impacto direto. Por outro lado, a Sakura tem a desvantagem da mobilidade aérea. A Chiyo pode fazer as marionetes voarem e atacar de cima. A Sakura precisa saltar ou usar o terreno para alcançar alvos aéreos. Isso coloca a Sakura em uma posição defensiva, tendo que desviar de uma chuva de ataques vindos de todas as direções. Mas a Sakura... A luta começa com a tensão no ar. A Chiyo puxa seus pergaminhos, invocando duas marionetes de assalto rápido, equipadas com lâminas ocultas e lançadores de Senbon. A Sakura assume sua postura de combate, concentrando chakra nos punhos e nos pés para a explosão de velocidade. A Chiyo ataca primeiro, movendo os dedos como uma pianista. As marionetes avançam em zigue-zague, tentando confundir a visão da Sakura. A Sakura não recua, ela avança direto para o perigo, confiando nos seus reflexos. As marionetes disparam uma nuvem de agulhas envenenadas. A Sakura soca ao chão, levantando uma parede de rocha na sua frente, bloqueando os projéteis. Mas isso era o que a Chiyo queria. Uma das marionetes contorna a parede por cima e tenta cravar uma foice nas costas da Sakura. A Sakura gira o corpo no último segundo, desviando por milímetros, e acerta um soco de direita na marionete. O impacto é brutal, a madeira estilhaça e as engrenagens voam longe. Uma marionete a menos em segundos. A Chiyo observa friamente e murmura: impressionante força bruta como a da princesa das lesmas. Ela percebe que brincar não vai funcionar. Ela abre o pergaminho proibido, técnica branca secreta, a coleção de 10 marionetes de Chikamatsu. As 10 figuras brancas surgem flutuando ao redor da Chiyo, cada uma com uma arma diferente: espadas, lanças, chicotes e orbes de chakra. Agora é 10 contra 1. A Sakura, vendo o perigo, morde o dedo e faz o selo Tsukuchouzen no Jutsu. Uma nuvem de fumaça explode e uma parte da Katsui aparece. Não a versão gigante, mas uma versão média, suficiente para dar suporte. Katsui-san, por favor, me dê cobertura de ácido, pede a Sakura. A lesma concorda e dispara jatos de visco ácido em direção às marionetes. A Chiyo move suas tropas. 3 marionetes formam uma pirâmide e ativam o escudo de sucção de chakra. 3 joias da lua, absorvendo o ácido ou desviando-o com uma barreira de energia. Enquanto isso, outras 4 marionetes avançam contra a Sakura, tentando cercá-la. A coordenação da Chiyo é perfeita, ela ataca os pontos cegos da Sakura simultaneamente. A Sakura é cortada no braço e na perna por lâminas envenenadas, mas ela nem diminui o ritmo. O chakra verde brilha nas feridas, curando superficialmente, enquanto o antídoto natural do seu corpo começa a trabalhar. Agora, a Sakura decide que é hora de parar de brincar. O losango na testa dela brilha intensamente e as linhas negras se espalham pelo rosto. Ninpo Sozo Saezi, Byagou no Jutsu. A liberação de chakra é tão intensa que cria uma pressão no ar, afastando as marionetes próximas. A Sakura agora está com regeneração automática ativada. Ela não precisa mais desviar. Ela avança através das lâminas, deixando as espadas perfurarem seu ombro, apenas para agarrar a marionete e esmagá-la com a outra mão. A Chiyo, vendo que a Sakura se tornou um tanque imortal, decide usar sua carta na manga, o Fuinjutsu. Ela manobra a marionete com a cabeça de leão, tentando prender a Sakura contra uma rocha para aplicar o selo de bloqueio de chakra. Se aquele selo tocar na Sakura, o Byagou pode ser interrompido. A Sakura percebe a armadilha. A marionete vem com a boca aberta para morder e selar a Sakura. A Sakura espera até o último milésimo de segundo e salta verticalmente com uma força explosiva, passando por cima da marionete e caindo em direção a Chiyo. A Chiyo usa 2 marionetes para bloquear o caminho, cruzando espadas. A Sakura grita "Shanaho" e desce o punho. As espadas quebram, as marionetes quebram e o chão onde a Chiyo estava explode, criando uma cratera de 20 metros de diâmetro. A Chiyo, porém, usou a distração para saltar para trás, usando fios de chakra para se pendurar em uma rocha alta, mas ela está ofegante, a idade pesa, manter as 10 marionetes e desviar de ataques nucleares cansa o corpo velho.
A Sakura observa o cansaço da Chiyo e ordena que a Katsui se divida em centenas de lesmas menores. As mini Katsuis se espalham pelo campo, rastejando em direção a Chiyo e as marionetes restantes. A Chiyo tenta cortar as lesmas, mas elas se dividem novamente e continuam avançando. Elas começam a subir nas marionetes, grudando nas juntas e soltando ácido corrosivo. As marionetes começam a falhar, os movimentos ficam travados. Com as marionetes comprometidas, a Sakura prepara o golpe final. Ela concentra todo o chakra restante no punho direito. A aura azul de chakra é visível. A Chiyo tenta reunir as marionetes restantes para um ataque suicida final. Todas as lâminas e serras miram no coração da Sakura. A Sakura não desvia, ela recebe o impacto de frente. As lâminas atravessam seu peito e abdômen, sangue voa, mas o Byagô mantém ela viva e consciente. A Sakura agarra os fios de chakra que conectam a Chiyo às marionetes e puxa com força bruta, arrastando a velha lendária em sua direção. A Chiyo é puxada do alto da rocha, voando em direção ao punho da Sakura. No ar, sem marionetes para defender, a Chiyo está vulnerável. A Sakura para o punho a centímetros do rosto da Chiyo. A pressão do vento joga a Chiyo contra a parede de pedra, nocauteando. A Sakura cai de joelhos, as lâminas ainda no corpo, sendo cuspidas para fora pela regeneração acelerada. A luta acabou. O veredito: Sakura Haruno vence, mas não é uma vitória fácil. A Chiyo é uma das poucas ninjas no mundo com habilidade técnica para matar a Sakura. Se a Sakura não tivesse o Byagô, a Chiyo venceria nos primeiros 5 minutos, com veneno e lâminas ocultas. A técnica da Chiyo é superior à da Sakura em todos os aspectos de fineza e estratégia, mas a Sakura do final do Shippuden atingiu um patamar de força bruta e sobrevivência que a técnica sozinha não consegue superar. A regeneração do Byagô é o fator decisivo. A Chiyo precisa acertar um golpe fatal ou selar a Sakura para vencer. Mas acertar um golpe fatal em alguém que regenera órgãos é quase impossível, e selar alguém que tem força para destruir o mecanismo de selo com um dedo é inviável. Além disso, a Katsui anula a vantagem numérica das marionetes. O ácido da Katsui é o counter perfeito para madeira e metal, e a capacidade da Sakura de tancar dano permite que ela troque dano de forma favorável. Ela aceita levar uma facada para dar um soco, e nessa troca, a Chiyo perde. A resistência física da Chiyo é o seu calcanhar de Aquiles. Ela é idosa e tem pouco chakra comparado ao monstro que é a Sakura. A Sakura pode lutar por dias. A Chiyo provavelmente tem gás para algumas horas de combate intenso. No momento em que a Chiyo cansasse, a velocidade da Sakura permitiria fechar a distância, e um único toque da Sakura é morte certa para a Chiyo. Então, a vencedora é Sakura Haruno. A discípula superou a lenda, não pela técnica, mas pela tenacidade e evolução do ninjutsu médico de combate. A Sakura se tornou a Kunoichi Suprema porque ela transformou seu corpo na arma e no escudo definitivos, enquanto a Chiyo dependia de ferramentas externas. E você, concorda com esse resultado ou acha que a experiência da vovó Chiyo e seus venenos secretos seriam demais para a testa de Marquise da Sakura? Será que eu subestimei a coleção de Shikamatsu? Deixa sua opinião aqui nos comentários porque eu leio tudo e quero ver o debate pegar fogo. Se você curtiu essa batalha épica de 30.000 letras de roteiro, não esquece de compartilhar com aquele amigo que acha que a Sakura é fraca e mostrar a realidade para ele. Eu sou o Juliano e esse foi o Super Geek Verso de hoje. Muito obrigado por assistir e até a próxima batalha lendária. Fui!